Após proibir a compra de petróleo da Rússia, o governo de Joe Biden enviou um grupo de altos funcionários à Venezuela para negociar a demanda. Durante a reunião do Conselho de Vice-Presidentes venezuelanos, Nicolás Maduro disse que as tratativas foram muito respeitosas, cordiais e diplomáticas e afirmou que as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela ficaram lindas lado a lado. Tivemos uma reunião que eu poderia qualificar como respeitosa, cordial, muito diplomática. A fizemos no escritório presidencial, principal, o escritório número 1. Ali estavam as bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela, e elas ficaram lindas. As duas bandeiras unidas como devem estar. As bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela. Já o senador norte-americano Marco Rubio publicou em suas redes sociais um vídeo condenando a importação do petróleo venezuelano. Rubio afirmou que o governo Biden está cercado de esquerdistas que usam o momento como pretexto para consertar as coisas com Maduro e que os Estados Unidos podem produzir o volume importado. Este país não necessita de uma só gota do petróleo de Nicolás Maduro, nenhuma gota. Maduro e Venezuela, porque são corruptos, porque são incompetentes, produzem menos de 1% do petróleo mundial neste momento. Nós importamos da Rússia 200 mil barris ao dia. Nós podemos facilmente produzir isso em nosso país, sem ter que dar dinheiro direto para o seu bolso. Não há necessidade, é ridículo. A única razão pelo qual Biden está se reunindo com Maduro e negociando é porque está rodeado de esquerdistas em sua administração, que passam anos querendo consertar as coisas com Maduro e estão usando isso como uma desculpa. É uma vergonha. É uma pena que eles tenham abandonado e traído aqueles que lutam pela liberdade da Venezuela. Diga, Augusto. Numa frase, para punir uma ditadura, ele está ajudando outra ditadura. Você, Ana, aqui nos dias dessa aproximação aí do governo Biden com a Venezuela. O senador Marco Rubio, ele está certo, Agora você vê essa administração democrata estreitando laços com ditadores, com regimes totalitários como o Irã, por exemplo, sendo que há a possibilidade dos Estados Unidos eles continuar não apenas fornecerem todo o petróleo que domesticamente é necessário, mas exportar também, como nos últimos 4 anos, no governo republicano de Donald Trump, e estava sendo feito. Agora, essa medida que Joe Biden anunciou hoje, Vitor, os bastidores dessa medida é a seguinte: havia uma medida bipartidária dos democratas e dos republicanos na Câmara e no Senado pedindo que os Estados Unidos parassem, que o presidente Joe Biden parasse aí, cessasse qualquer compra de petróleo, de óleo da Rússia. Passou na Câmara, já ia passar no Senado, e o que o presidente Joe Biden fez? Pediu para o senador Schumer para que ele travasse a medida, para que Joe Biden fosse às câmeras e recolhesse aí as medalhas e os louros dessa medida. Mas essa medida só está sendo implementada agora porque foi uma medida que passou na Câmara, já ia passar no Senado, e Joe Biden teria que acatar aí uma medida bipartidária muito forte, democratas e republicanos pedindo que o governo americano parasse de comprar o petróleo da Rússia. Obviamente que os democratas na Câmara e no Senado estão de olho nas cadeiras dos midterms, em novembro, a famosa troca de cadeiras a cada 2 anos. Os democratas estão com os números muito ruins, a aprovação muito baixa, não apenas de Joe Biden e Kamala Harris, mas também dos deputados na Câmara e dos senadores no Senado americano. E isso preocupa, obviamente, já diria o assessor de Bill Clinton, é a economia estúpido, o preço do combustível na bomba, as prateleiras vazias, a vida americana bem mais cara, índices históricos, a pior inflação dos últimos 40 anos, isso tudo aí com certeza vai pesar. E aí fica a dúvida. Joe Biden tem mais 2 anos e meio, praticamente como presidente dos Estados Unidos, e como será uma possível governança de Joe Biden com a Câmara e o Senado com maioria republicanos. Fiuza. Eu tinha falado das pulgas atrás da orelha em relação a essa guerra, então com essa notícia a gente pode botar
triplicar aí a quantidade de pulgas atrás da orelha, porque é isso aí. Então, é a oportunidade oficializada, né, para todos os delinquentes do mundo aparecerem como bonzinhos contra a guerra. A gente viu, tem falado da imprensa, né, a imprensa ocidental, né, a afinada imprensa ocidental, né, com um passado glorioso, que passou aí os últimos tempos fazendo um serviço imundo, fazendo, por exemplo, o serviço de bloquear parte da circulação de informações durante a eleição norte-americana. Nós vimos isso, né? Junto com as milícias checadoras, todos os indícios de fraude que se discutia vinham lá com os checadores, com as plataformas, carimbados, desclassificados. Isso foi uma coisa grosseira e ostensiva, não foi uma coisa sutil, não. Então, de repente, todos eles agora são aqueles que vêm revelar a verdade da guerra, que vêm trazer a esperança humanitária, incluindo um aceno fofo, meigo, entre Joe Biden e Nicolás Maduro. Aí não dá para a gente aguentar, porque Nicolás Maduro é um fascínora. Nicolás Maduro é um governante violento, né? Eu lembro de uma cena na Venezuela, num dos protestos, né, enquanto a população ainda se insurgia, ele destruiu as instituições na Venezuela, com a ajuda, em boa parte do tempo, do governo brasileiro, do Lula e da Dilma, e ele mandou os tanques para cima daqueles ativistas. E eu lembro muito bem do Pepe Mujica, né, que é o ex-presidente do Uruguai, fofinho, amigo do Lula, que tem essa conversinha toda também, progressista e tal. O pessoal questionando, mas olha lá, o Maduro, que você diz que é aí uma revolução progressista, positiva e democrática, mandando o tanque para cima do ativista. E eu lembro bem da resposta do Pepe Mujica, que também tinha dito que o Lula não teve outro jeito senão roubar. Ele disse isso em outras palavras no livro dele. Ele disse, olha, o problema daquele tanto duro é do ativista que ficou na frente. Vocês procurem, isso foi dito lá. Então está aberta a nova temporada de demagogia dos falsos humanistas, aproveitando a guerra para salvar as suas reputações elameadas. Antes de seguirmos, eu trago aqui a nossa enquete de hoje. A pergunta é sobre um tema que a gente traz daqui a pouquinho aqui no programa. Você acha que Dilma Rousseff deveria estar entre as mulheres mais admiradas do Brasil? Participe lá no portal da Jovem Pan. Agora você, José Maria Trindade, sobre essas negociações de petróleo entre Estados Unidos e Venezuela. Queremos ouvi-lo também, Zé. Pois é, né? O Maduro dizer que as duas bandeiras ficam muito bonitas lado a lado, ou é ironia ou é isso é uma piada, né? Mas, na verdade, ele está tentando aí uma reaproximação. É impossível, sabe? A Venezuela, ela é uma grande produtora de petróleo no mundo, né? Ela tem reservas e não está conseguindo tirar as reservas, extrair, exatamente pela falta de confiança. Nenhuma empresa vai se instalar na Venezuela. A última que fez isso e investiu muito foi a Petrobras. E aí houve uma nacionalização lá na Venezuela das refinarias da Petrobras e o governo Lula não falou nada, tinha que reagir. Era um produto brasileiro, foi uma agressão à economia do Brasil. O Brasil tinha que reagir, não reagiu. Então a Venezuela está, sim, diante de uma grande reserva de petróleo e não tem como extrair. Essa aproximação é ridícula. Porque o Biden, ele ao dizer que não vai importar o petróleo russo, na verdade ele está falando o óbvio. Os Estados Unidos importam de tudo, dos barris importados, eu acho que 400 milhões de barris, desculpa. Desses, apenas 3% vem da Rússia. Então ele pode fazê-lo. A Europa não pode, que está acima de 30% do petróleo consumido vem da Rússia. Né? Então, é um discurso oco, vazio, exatamente para tentar mudar de ditador como fornecedor do petróleo. Já diziam alguns analistas de que os países que baseiam o seu desenvolvimento e a sua economia no extrativismo
na verdade, fabricam ditadores. Olha, isso é verdade, o mundo está ensinando isso, né? E falam de maldição do petróleo. É maldição de um povo que aceita um ditador. Algo mais, Ana? Só para comentar, fazer um breve comentário em relação a esse vídeo do Donald Trump na ONU, que teve até risinho de deboche, né, da delegação da Alemanha. Donald Trump estava falando sobre o Nord Stream 2, principalmente, que é o oleoduto, né, e gasoduto construído da Alemanha à Rússia, né, ou da Rússia à Alemanha, para essa conexão mais rápida. E aí a gente volta também para como tudo está conectado, né, Vitor? Esse discurso de Donald Trump na ONU já alertava isso, essa dependência da Europa, principalmente da Alemanha, ao petróleo da Rússia. E nós mostramos essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, o vídeo do Donald Trump conversando com o secretário-geral da OTAN, o ex-premier da Noruega, dizendo exatamente isso. Vocês querem que os Estados Unidos coloquem mais dinheiro na segurança da Europa, mais dinheiro na segurança da Alemanha, da França, mas, ao mesmo tempo, a Alemanha está pagando bilhões de dólares para a Rússia em gás natural. Não faz sentido, precisamos conversar com a Alemanha. E aí, na ONU, ele fez um discurso público, teve risinho de deboche da delegação da Alemanha, mas está aí, até que o malvadão do século, né, não estava tão errado assim, Vitor.